Olá, meus irmãos. Eu vi o vídeo dessa irmã aí, dessa mulher ex-evangélica. Só que por passar pelo sistema religioso e se dedicar demais, ela acabou saindo do sistema religioso e a crença que ela tinha no nosso pai através do sistema religioso, que é uma barbaridade, é só mentira. Aí esfriou o coração da nossa irmã e fez com que ela não acreditasse mais no nosso pai por causa do engano do sistema religioso. E eu vi uns vídeos dela, eu vi que ela ficou arrasada, ela foi explorada pelo sistema religioso. Ela foi escrava desse sistema religioso. Isso fez que, pela revolta dela, ela deixasse de acreditar no nosso pai. Porque o nosso pai afirmou que maldito o homem que confia no homem. E eu tenho meu Pai Celeste como espelho para a minha vida. Eu não aceito nesse aspecto que alguém venha me ensinar algo que esteja além do que está escrito. Porque o apóstolo Paulo nos dá exemplo disso. Ele mesmo afirmou: quando eu tive a excelência das revelações, eu não voltei atrás para perguntar aos 12 discípulos que andou com Jesus, para perguntar o que eu devia fazer. Porque o Espírito Santo me basta e testifica a verdade nos nossos corações. Isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Mas o que eu fico triste é que ela ficou arrasada por acreditar nesses homens mentirosos. E segundo Pedro diz que por conta deles serão defamados o caminho da verdade. Eles fazem tudo que não presta, mas o caminho da verdade é que leva a culpa, o caminho do nosso Pai. Eles ficam com crédito, com todos os aplausos que eles podem receber. O povo dá honra para eles. Mas quando a pessoa se afasta, a pessoa fica com raiva de Deus, do nosso Pai que é perfeito, não deles. Mas pelas mentiras que eles contam e ensinam, o povo sai de lá desse sistema religioso revoltado com o nosso Pai, achando que tem um Deus injusto. Por conta deles, a pessoa passa a desacreditar no nosso Pai que é perfeito, e eu afirmo isso. E eu tenho como confirmar que é verdade. O que eu tenho para dizer para os ateus é que se eu digo que o meu Pai não existe, logo eu estou desacreditando que eu tenho vida, que eu tenho fôlego de vida, e eu estou negando a minha existência. Preste atenção nisso. Se eu com minha boca afirmo que o meu Pai Celeste não existe, logo eu não existo, porque eu sou obra das suas mãos. Ou será que num passo de mágica eu apareci aqui na Terra? Gente, vocês ateus, por conta desse maldito sistema religioso, eu queria explicar para vocês o seguinte: se eu chegar a qualquer um de vocês e afirmar que uma construção, uma obra, uma casa bem feita, um apartamento, e eu afirmar para vocês que ela apareceu ali naquele lugar que não teve um criador, não teve um cara que fez o projeto daquela construção, não teve um cabeça para pensar onde ficaria cada cômodo daquela casa, para organizar, para ficar uma casa perfeita. Se eu falasse para vocês que aquela casa de repente ela apareceu do nada, num passe de mágica ela apareceu ali, vocês iriam acreditar em mim? Eu creio que não.
Como que vocês podem largar esse Deus maravilhoso por conta desses cafetão, desse sistema religioso podre? Vocês bem sabem, se vocês entenderam as escrituras, o nosso Pai, ele veio aqui na terra, ele combateu essa religião até no dia que ele morreu e deixou escrito. Ele foi contra o sistema religioso. Mas se eu afirmar para vocês que uma casa, ela apareceu num passe de mágica, vocês não vão acreditar. Mas se eu falar que alguém, que um cabeça construiu aquilo ali, que um homem fez aquela casa, aí sim vocês vão acreditar. Porque se eu falasse que ela apareceu num passe de mágica, vocês não vão acreditar. Mas se eu afirmar para vocês que o planeta Terra, o céu e a terra, foi criado num passe de mágica, vocês vão acreditar? Como? Se vocês não acreditam nessas coisas físicas aqui da terra, numa obra, numa simples casa, que é uma obra pequena à vista da obra de Deus, aí vocês não vão acreditar se eu disser que ela apareceu num passe de mágica. Uma obra tão pequena que o homem fez. Mas se eu disser que um homem criou aquela casa e fez, aí sim vocês acreditam, porque vocês sabem que foi um homem que fez. Vocês têm essa certeza. Mas se eu disser para vocês que o planeta Terra, a criação de Deus, os céus e a terra, e nós que somos imagem e semelhança de Deus, se eu falar que tudo isso foi criado num passe de mágica, vocês vão acreditar? Eu fico muito triste. Como que vocês vão acreditar que nós, a imagem e semelhança de Deus, fomos criados num passe de mágica? Teve um cabeça, que é o nosso Pai, que estudou isso antes de criar a cada coisa, para colocar no seu devido lugar. Cada árvore segundo a sua espécie, os peixes do mar, cada um segundo a sua espécie. Tudo ele fez conforme a sua ordem. Como que vocês acreditam numa obra feita pelas mãos de um homem, mas duvidam do que foi feito pela mão do nosso Pai, que nos criou? E eu sei porque a revolta que vocês têm desse sistema podre, esse sistema evangélico, esses crentes, esse sistema religioso que mata, mas não a carne, mas mata a pessoa de maneira espiritual. Eu vi o vídeo dessa irmã aí, e ela falou que nada na vida a gente deve focar demais, porque isso aí a gente começa a entrar em depressão e a gente fica até doido. Mas tudo é na medida, com certeza. Mas o evangelho, ele é para ser entendido claramente como a luz do dia. Sabe quando o evangelho me traz a loucura? O evangelho do sistema religioso pode levar qualquer um à loucura, ao hospício. Mas o evangelho que o nosso Pai Celeste deixou, esse da vida, da sabedoria. Porque não é esse evangelho doido que o sistema religioso prega, essas mentiras. Porque se você ir por esse lado, esse Deus que eles te apresentam aí no sistema religioso, você vai correr dele, porque é o Deus diabo que eles apresentam. Um Deus castigador, um Deus ruim. É muitas regras para você herdar o reino dos céus. Eles colocam um fardo pesado que ninguém pode suportar. Eles mesmos não movem um dedo para movê-los, como diz Mateus 23:23. Eles não querem mover um dedo sequer para movê-los, mas eles colocam esse fardo pesado que ninguém pode suportar.
Sendo que o nosso Pai, antes de partir, ele disse para os 12 discípulos: a única maneira de vocês provarem que são meus discípulos verdadeiramente é amando uns aos outros como eu vos amei. Porque em verdade vos afirmo que toda vez que fizer a um desses meus pequeninos, a mim fez. Mas de todo o mandamento que eu lhe disse, se resume num só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu creio que muitos não leu essa passagem. De todos os mandamentos que foi dado a vocês, se resume num só: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque toda vez que fizer a um desses meus pequeninos, a mim fez. A única maneira de você agradar o nosso Pai Celeste não é ir para a religião, agradar pastor, seguir regras de pastor. Mas toda vez que você estender a mão necessitado, uma pessoa que precisa de remédio, de uma internação, do meio de ir para um hospital, de você pegar o seu carro, colocar ela dentro e servir as pessoas, o necessitado, em todas as suas necessidades, assim você agrada o Pai. Porque ele tomou a frente dos necessitados e afirmou que a ele nós não pode fazer nada porque ele está no céu. Porque para ele nós não pode fazer nada porque ele já é dono do ouro e da prata. Ele é rei pelos séculos dos séculos. Não há nada que nós possa fazer por ele, mas sim pelo nosso próximo. Porque ele falou que a única maneira de agradar ele, de cumprir o mandamento, é amando uns aos outros e servindo uns aos outros. Se você for uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa rica, você tem que ser servo no meio deles. Você tem que servir os que não têm. Quando você for uma pessoa rica, isso não significa que você se tornou um rei. Isso significa, pelo mandamento do nosso Pai, que você se tornou um servo. Porque quando você é dono de posses, de riquezas, você tem que ser servo no meio do povo e servir os necessitados. Assim, você agrada ao Pai. Não é dando dinheiro na mão desses gigolô, desses pastor, ladrão, mentirosos. Porque toda obra que você fizer baseado pelo sistema religioso, diante do Pai você não fez nada. Porque eles vivem de regras. O apóstolo Paulo afirmou em espírito: se eu cumprisse todos os mandamentos do Pai e assim os fizesse, ajudasse todos em suas necessidades, vivesse minha vida inteira de regras, que eu estabelecesse para minha vida 1 milhão de regras, mas no meu coração não tivesse amor, isso me serviria de esterco, ou seja, cocô. Porque o que eu faço por regras, diante do Pai eu não tenho nada, mas o que eu faço por amor, minha obra é grande diante do Pai. Mas não por regras. E é esse recado que eu deixo para todos os ateus. E eu fiquei chocado com o vídeo dessa irmã aí, porque ela ficou arrasada por causa desse sistema religioso, que tirou todas as esperanças dessa menina aí, ó. Porque todo o fogo que ela tinha no aspecto da fé ao nosso Pai, eles foram lá e apagaram qualquer chama que podia ter no coração dela. Esse sistema do diabo, esse sistema religioso foi lá e apagou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso Pai, para vocês entenderem, ele é igual o vento que sopra onde quer. Mas ai daquele que o vento tocar nele e ele querer dizer para onde aquele vento vai. Ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe para onde ele vai. Ele toca onde quer. O Espírito Santo de Deus é igual o vento, ele toca onde quer. Ele não tem guia. Ou será que alguém consegue guiar o vento? Para qual direção ele deve ir? Eu creio que não. Assim é o Espírito Santo, nosso Pai. Ai de você
se tentar controlar o Espírito Santo, porque ele toca onde quer. Ele não é dominado por pastor nenhum, para que vocês procurem uma igreja, um templo do bordel, para o pastor impor a mão sobre sua cabeça e dizer o que Deus vai fazer por você. O Espírito Santo de Deus toca onde quer. Ele não precisa de homem, nem pede licença para homem nenhum. Esses homens, é melhor que eles saiam do meio para eles não serem atropelados, porque o Espírito Santo de Deus toca onde quer. E esse é o recado que eu deixo para vocês, ateus. É só isso. Fique na paz.